Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 43, reta final. Estamos na apostila 3, corrigindo os exercícios da página 6. E da página 2, aquela introduçãozinha que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Então, na página 2, a gente tinha esse infográfico, esse textinho aqui, e você tinha que dizer se você lembra alguma relação que é estabelecida entre os seres vivos ou eles com o ambiente, em que pode impactar o meio ambiente ou a forma com que eles vivem. Então tem o caramujo africano, que veio no lastro do barco e se adaptou, virou praga, e a flor beijinho também veio, Dom Pedro trouxe de Portugal, se adaptou e virou praga. Onde nasce beijinho não nasce mais nada. Você sabe de algum exemplo de interação entre presa e predador ou de adaptação dos indivíduos que possibilitem conseguir alimento ou fugir do predador? A velocidade, a camuflagem, a eliminação de substâncias tóxicas, né? Ou veneno. Aí na página 6 a gente tinha que observar esse... Tá vendo que é tudo leitura de infográfico, né? Vocês vejam que a gente volta pro começo e começa a ficar vendo figurinha, que nem gibi antes de aprender a ler. Então, aqui a gente tem dois desenhos. Aqui é a linha do passar do tempo e diz que essa borboleta se transformou nessa, essa virou essa virou essa. E aqui diz que essa borboleta pode ter sofrido uma mutação, nasceu duas, essa borboleta deu uma linha e essa borboleta deu outra linha. Percebendo que aqui a borboleta perde a cor e fica preta e branca. Aqui ela é marrom clara e aqui ela é marrom escura. Então aqui é toda marrom clara e aqui é de marrom escura que vira branca. Aí diz, qual dos dois um é fictício e outro evolucionário? A apostila traz a resposta de este evolucionário e esse fictício. Eu, professora Carla, não acho que é nenhum e nem outro. Porque a marrom escura para virar branca tinha que ter tido uma mutação e aqui tinha que ter mais uma bifurcação daí para poder ser a mudança de linhagem. E esse começo aqui ó, de mudança de linhagem eu concordo. Então, se eu tivesse que marcar no vestibular, eu marcaria ao contrário. Eu marcaria essa aqui a evolução e essa aqui a fictícia, porque aqui não mostra nenhuma evolução. A borboleta continua a mesma, essa linhagem dá essa linhagem, mas isso aqui é normal. Nós estamos falando de evolução das espécies. Então, essa borboleta sofreu uma mutação, alguma transformação que dividiu uma linhagem, continuou igual, que estaria errado, porque se sofreu mutação tem que variar. E aqui ela deu origem a outra coisa. Aqui, quando ela sofre a mutação, ela tinha que dar origem a outra coisa. E daí vai fazendo a ramificação da evolução, tá? No exercício 2, continua a história, pensamento evolutivo. A evolução é importante para entender e explicar a diversidade. Sim, somente Charles Darwin? Não. Um dos principais estudos de parentesco foi a comparação de ossos. Sim, por Buffon, o osso da baleia e do morcego. E na letra D, com os trabalhos de Lamarck, que era tudo errado, tudo torto, não foram importantes. Foram importantes justamente para dispensar esse pensamento, tá? Falando em Lamarck, Lamarck fez a teoria do uso e desuso. E daí, na questão 3, fala a respeito disso, né? Um textinho aqui dizendo a respeito do sumiço das pernas das cobras. Então, diz que porque ela passa em lugares apertados e porque ela estava atrapalhando o animal. Não tem nada disso. Aconteceu alguma mutação. O que acontece com o desuso é atrofia, mas não sumiço. Por exemplo, quando você quebra o braço. Quando você quebra o braço que você põe o gesso, 20 dias que você fique com o gesso, quando você tirar o gesso, o braço está menor, a musculatura está menor, então o que acontece é uma atrofia. Agora, não o desaparecimento da estrutura, tá?
Então, é a lei de uso e desuso proposta por Lamarck. E aqui eram as ideias, né, de Darwin e de Lamarck, de Charles Darwin e de Lamarck. Então, a primeira opção aqui, quanto mais o órgão for utilizado, mais desenvolvido. Isso é só músculo e não órgão, né? Senão o nosso coração terminaria em encarnação do tamanho da gente. Os seres vivos têm grau de parentesco entre si, que é essa questão aqui, que é o Charles Darwin. A diversidade da espécie é explicado por alterações, não alterações sofridas pelo indivíduo, mas alterações de mutação, né? Não, tropecei, quebrei o pé ou perdi o pé, agora todos os meus filhos vão nascer sem pé porque eu perdi o pé. Tá? Então isso é Lamarck. E a espécie muda com o passar do ano por causa de diferentes fatores, a interação com o meio ambiente é Charles Darwin, né? Que quem propôs esses três itens da seleção natural foi o amigo de Charles Darwin, o Herbert Spencer, né? O Herbert Spencer que falou que o melhor adaptado sobrevive. E daí os itens foi Charles Darwin, que é a mutação, o jeito que transforma o ser humano, o ser humano não, o ser vivo. Mutação, adaptação e recombinação gênica. Recombinação, tá? São esses os fatores que fazem a influência na nova forma de vida. Certo? Então hoje nossa aula termina por aqui, sem lição de casa. Que melzinho na espeta. Próxima aula, então, a teoria moderna da evolução. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.